A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje quinto domingo da Páscoa. E o evangelho de hoje é João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 8. João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 8, onde nos fala sobre a verdadeira videira. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus, sem estar em comunhão com Ele, não podemos gerar frutos. É isso que Jesus nos comunica nesse evangelho de hoje. Por isso vamos guardar uma palavrinha chave para podermos aí lembrar do evangelho e tirar essa mensagem forte que Jesus traz para cada um de nós. A nossa palavra hoje é permanecer. Por isso vamos recordar bem essa palavra no evangelho de hoje. Permanecer. O evangelho vai nos dizer assim: eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, Ele o corta. E todo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Amados irmãos, o Evangelho está dizendo que nós glorificamos o Senhor quando produzimos muitos frutos. Produzir frutos é ter uma vida de fecundidade. O Senhor nos chama para viver com Ele a santidade. Mas para que possamos produzir esses frutos, é importante permanecer com Ele. É interessante, Jesus ele usa ali a imagem da agricultura, a realidade daquele povo, para passar ali a sua mensagem, para que todos pudessem permanecer com Ele. Porque, como vai nos dizer no versículo 4, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira. Jesus está dizendo, olha, vocês que conhecem da agricultura, vocês que trabalham na agricultura, vocês sabem que um ramo por si mesmo ele não dá fruto se não estiver ligado à videira, se não estiver ligado àquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Porque senão, se estiver fora, se estiver cortado, vai secar e vai morrer. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. As minhas palavras, Jesus nos deu o exemplo, Jesus nos mostrou o que é que devemos fazer e de que forma devemos fazer. E é isso que ele fala, permanecer em mim para que vocês possam produzir muitos frutos. E Jesus continua, eu sou a videira e vós os ramos. Nós somos ramos, nós estamos aqui para crescer, para dali continuar a obra que Jesus continuou. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Aquele que permanece no Senhor. E qual fruto é que nós devemos produzir? Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. O fruto que devemos produzir é o fruto da santidade. A santidade de uma vida fiel, aquilo que Ele nos mandou fazer, que é amar o próximo como Ele mesmo nos amou. É dar o exemplo, é não ser juiz de ninguém, é não sair condenando ninguém. Não, é dar o exemplo, é estender a mão, é fazer o bem àquela pessoa, é levar o Cristo àquela pessoa, é fazer com que aquela pessoa também possa se sentir amada, possa também se sentir importante, porque muitas das vezes, na nossa sociedade atual, as pessoas não se sentem mais importantes, se sentem como, eu não sirvo para nada. Não,
Cada uma das pessoas tem o seu valor. Por isso nós devemos estimular essas pessoas a que se possam de fato, a partir do seu encontro pessoal com Cristo, possam reconhecer o seu valor e possam permanecer e permanecendo gerar frutos de santidade, de alegria, de amor, de paz, de justiça, de esperança, de caridade. O nosso mundo vive um momento de tribulação, um momento de guerra, de confusão, muitos conflitos, de desuniões. É no âmbito da política, é no âmbito da nossa sociedade de forma geral. E nós, o que é que devemos fazer diante dessas injustiças, diante dessas situações? Permanecer na videira, permanecer no Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não posso pensar que eu posso fazer uma obra grande sem estar ligado à verdadeira videira, que é o próprio Cristo. Eu não posso pensar, agora eu sou da minha comunidade, eu vou fazer aquilo que eu sempre quis, fazer com que a comunidade possa crescer bem, fazer com que a comunidade possa se desenvolver, mas se eu não permanecer no Senhor, eu não posso fazer nada, porque não estarei ligado à videira, não estarei conectado em comunhão com o próprio Cristo. E é por isso que é importante permanecer nele. Esse permanecer que João está falando para nós aqui é fazer com que nós possamos pensar e fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. É seguir os seus passos, é seguir aquilo que ele fez, permanecer nele. E aí o evangelista vai além, vai dizer assim no versículo 7, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vós o tereis. Olha que forte. Se nós permanecemos no Senhor, e se as palavras que Ele falou, que Ele nos deixou, permanecerem em nós, de forma fiel, pedi o que quiseres, e vós o tereis. Pedi o que quiseres. Eita! Será que eu tenho essa fé toda, hein? Pedi o que quiseres, e vós o tereis. Pedi o que quiseres. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto. Nós damos glória ao Senhor, nós glorificamos o Senhor quando vemos de fato que a nossa missão produz fruto, que a nossa vida não é uma vida sem sentido, que a nossa vida ela é uma vida que o próprio Cristo sonhou para cada um de nós, que produz fruto. Tu foste chamado a produzir fruto, é na família, é na vida religiosa, é no sacerdócio. Tu foste chamado para produzir fruto, levar alegria, levar paz, esperança. No mundo que não tem esperança, no mundo que prega a desordem, a desunião, as brigas, levar a esperança, levar a paz, a alegria. O mundo hoje já não tem alegria, já não sorri, já não tem essa leveza. É um mundo cheio de rancor, de ódio, de tristeza. Tu deves levar a paz, a alegria. A alegria de Cristo. Permaneceres em mim e permaneceres em vós. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e quando vos tornais meus discípulos. Por isso, a cada dia devemos juntos caminhar em direção àquilo que o Senhor nos pediu, para que possamos viver com Ele, em comunhão com Ele. E assim gerar frutos, porque essa é a nossa missão, gerar frutos, dar bom exemplo. A primeira leitura de hoje nos fala da importância de uma amizade verdadeira, que nos conduza a Cristo. Uma amizade verdadeira. Por quê? Vai nos falar sobre Paulo a partir da sua conversão. O episódio logo depois ali, o seu encontro pessoal com o Senhor. Paulo, que vamos recordar quem era Paulo. Paulo era aquela pessoa que aqui na leitura vai estar chamado como Saulo, ou seja, aquela pessoa velha que perseguia os cristãos, que estava ali procurando os cristãos para eliminar os cristãos, mas a partir do seu encontro pessoal com o Senhor, ele muda de vida, ele muda de uma forma radical. E aí, só que as pessoas, os cristãos, conheciam quem era Saulo, e por isso tinham medo,
e ver Saulo se aproximando era sinônimo de: eita, vamos morrer, ele vai chegar para nos matar. Mas eles não sabiam que Paulo tinha ali o seu encontro pessoal com Jesus. Vamos ouvir a narração dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 e 31. Tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Ou seja, Paulo, a partir da sua fama, que era um perseguidor, a partir do seu encontro pessoal, ele tentava se aproximar, mas todos tinham medo, porque, poxa, Saulo vai matar a gente, ele está mentindo. Então Barnabé tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho Saulo vira o Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra. E com intrepidez, ou seja, com coragem, em Damasco, Paulo pregava em nome de Jesus. Ou seja, ele tentava se aproximar, mas os discípulos tinham medo. E quem tomou a frente? Barnabé. Barnabé, não, tu vem comigo. Pegou pela mão e levou até os discípulos. Olha que a figura de Barnabé é interessante. Nós devemos procurar amizades assim, que nos conduza a viver em comunhão com os irmãos, que nos conduza a tirar da nossa vida velha e levar para viver uma vida nova. Aí vamos ver o desenrolar dessa história. Versículo 28. Daí por diante ia e vinha com eles em Jerusalém, falando com intrepidez, ou seja, com coragem, no nome do Senhor. Dirigia-se também aos gregos, aos helenistas, e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo sabido, os irmãos conduziram até Cesareia e de lá enviaram para Tarso. Olha só que graça, que Paulo, no seu encontro pessoal com o Senhor, ele queria se aproximar, estava tentando, mas a sua fama não o deixava. Então um tomou pela mão, Barnabé, não, vem comigo, bora, eu te levo lá, porque eu acredito em ti. Assim também devemos ser nós, acreditar naquela pessoa que está no seu processo de conversão e que procura viver uma intimidade com o Senhor, e que muitas das vezes nós não temos medo da pessoa, mas nós condenamos a pessoa pelo seu estilo de vida, pela sua fama, ou pelo medo de, não, eu vou misturar com essa pessoa, o que é que vão pensar de mim depois? Não, Barnabé não pensou nisso. Barnabé não tomou pela mão, levou até os apóstolos e disse que Paulo tinha o seu encontro pessoal com o Senhor, que Paulo já tinha pregado em nome de Jesus. E a partir daí os discípulos acolheram o jovem Saulo, que depois seria ali o grande Paulo na nossa santa e amada igreja. Por isso, a primeira leitura importante da amizade verdadeira que nos conduza ao Cristo, a partir da vivência com os irmãos. E para finalizar, a primeira carta de João, no capítulo 3, nos versículos 18 ao 24. Essa carta, João, nesse pequeno versículo, vai nos falar sobre a importância de sermos verdadeiros ao ouvir a voz do Senhor, que fala conosco através da nossa consciência. Eita! Olha o que João está dizendo. Para que possamos ser verdadeiros conosco mesmo, ou seja, não nos enganarmos, porque o Senhor fala conosco através da nossa consciência. Vamos ouvir a carta de João. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações em verdade. Nisto saberemos que somos de verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Este é seu mandamento, crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu.
Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Olha o que João está dizendo. E nisso reconhecemos que ele permanece em nós, porque ele deixou o seu Espírito Santo para nos conduzir, para nos fortalecer. E aí João fala da importância ali de ouvir a voz do Senhor, mas ouvir com atenção, com sinceridade conosco mesmo, não nos enganarmos. Não nos enganarmos, porque o Senhor fala através da nossa consciência, ali no nosso íntimo, que só nós conhecemos. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós sabemos que de fato aquilo não era verdade. Mas as pessoas podem pensar, mas nós, o que é que a nossa consciência nos diz diante de alguma situação que fazemos errado ou que deveríamos ter feito algo melhor? Versículo 21. Se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedimos, recebemos dele. É o que vai nos dizer lá no Evangelho. Se permanecermos com ele, podemos pedir o que quiser, que ele nos dará. Por isso, recapitulando o Santo Evangelho, permanecer no Senhor. É importante permanecer nele para produzir frutos, viver em comunhão. Primeira leitura, a importância da amizade verdadeira para nos conduzir ao Cristo através da comunhão com os irmãos. A segunda leitura, a importância de ouvir a voz do Senhor, mas com atenção, porque Ele fala através da nossa consciência, Por isso, peçamos o Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito possa cada dia nos fortalecer, possa nos dar força, possa nos ensinar a ser verdadeiros discípulos, possa nos ensinar a permanecer no Senhor, ensinar a cada vez a acolher os irmãos, a ouvir a voz do Senhor através da nossa consciência. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que possa nos iluminar, nos dar força e coragem, para que possamos gerar frutos, dar frutos com a nossa vida. Peçamos também a intercessão de Maria, nossa mãe, a mãe do perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma santa, abençoada semana!